vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre planejamento e governança. São coisas que vieram na lei para a gente começar a fazer. Como eu brinquei no começo, a nova lei de licitação, que não é mais nova, vamos e venhamos, ela foi 21, 22, 23, 24, 25, 26, 5 anos de lei já. 5 anos, a criança de 5 anos já briga, já reclama, já sai correndo, já foge, e nós estamos tratando ainda como um bebezinho. E nós precisamos mudar. Nós precisamos reformular o jeito que a gente faz contratação pública no país. A gente precisa começar a fazer planejamento de verdade. Não só ficar falando, eu faço. O que você faz no planejamento? Ctrl+C, Ctrl+V do ano passado, olha que legal. Vocês estão rindo porque vocês fazem isso. Todo mundo faz isso, infelizmente. E a gente precisa mudar. Nós precisamos fazer planejamento real. Nós precisamos ter governança real. E a ideia aqui é a gente falar um pouco o que esses instrumentos, os artefatos de planejamento que tem na Lei 14.133, ajudam a gente a fazer governança. E aí a gente vai trazer coisas da lei que trazem tanto esses dois termos, e a gente precisa começar a usar de verdade. Usar efetivamente. Usar com eficiência. E assim sucessivamente. Beleza? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Vinícius Gironasso, sou coordenador técnico aqui do Pregoeiro Summit. A gente criou esse evento lá atrás. E quem veio no primeiro, e eu sei que tem galerinha aqui que veio lá no primeiro, que a gente tinha 60 pessoas lá no hotel, desse tamanho, pequenininho. A gente não imaginava o tamanho que a gente ia chegar e o que a gente queria. A gente sempre sonhou, e hoje é muito gratificante a gente estar aqui fazendo tudo isso. Eu sou mestre em administração pública e hoje trabalho no Ministério da Gestão e Inovação, lá na SEGES. Vários colegas aí da SEGES, e aí eu brinco sempre, e eu acho que é uma das primeiras vezes que eles estão vendo minha palestra, que não fiquem bravos comigo, tá? Mas antes de eu ir para a SEGES, eu era pedra, né? Eu jogava pedra neles, reclamava deles, reclamava do sistema, reclamava disso, reclamava daquele outro, tudo mais. Aí fui para lá, virei vidraça. E agora vocês fazem o quê? Mandam mensagem para mim reclamando da SEGES. Normal, nós somos vidraça e a gente faz. Mas hoje eu estou lá com muito orgulho, muito feliz, como coordenador do projeto do Contrata Mais Brasil. A gente vai ter uma palestra amanhã explicando um pouquinho sobre isso, junto com a nossa secretária Regina, falando um pouquinho tanto do Contrata quanto do SIX, que é a nova onda do momento aí. Mas esperem até amanhã, não ia ter graça botar agora de cara, né? Porque senão vocês vão embora. Então, eu queria botar na sexta-feira, no último horário, mas daí talvez seria ruim também. A gente vai falar amanhã um pouquinho, beleza? Então vamos lá, falar um pouquinho desse planejamento, falar um pouquinho dessa governança. Quantos de vocês chegam para trabalhar e ficam daquele jeito ali? Não sei o que eu vou fazer, não sei qual processo eu vou pegar, não sei que horas eu vou sair. Tudo isso por falta pura e simples de planejamento. Tudo isso por falta de governança. Eu falo, por experiência, como lá na época quando eu era pregoeiro, que chegava para trabalhar, porra, amanhã eu tenho um pregão disso e um pregão disso. Beleza, um abre às 10, o outro abre às 11, está tudo sob controle. Não está. Porque a hora que você abria às 10, já tinha uma confusão, briga, ou chegava uma impugnação antes, aí você tinha que sair correndo, você tinha que falar com o diretor, você tinha que falar com alguém. Não, essa não pode aceitar, porque esse pregão vai acabar, o dinheiro vai embora. Por que o dinheiro vai embora? Eu vou ter que devolver dinheiro. Por que você tem que devolver dinheiro? Porque chegou no final do ano. E por que não fez antes? Porque eu não planejei. Quantos de vocês aqui, quem é pregoeiro mesmo, raiz, não esses pregoeiros Nutella de hoje em dia, né? Os pregoeiros raiz de antigamente, que fazia que 3, 4, 5 pregão ao mesmo tempo, e assim por diante, ficou fazendo pregão até dia 31 de dezembro. Quantos de vocês já fizeram pregão dia 31 de dezembro? Eu já fiz. Pior, fechei o pregão dia 31, empenhei, assinei contrato, olha que lindo. Uma galera riu, porque uma galera já fez isso. Isso é pura e simples falta de planejamento. Eu lembro quando eu estava na universidade, lá em Curitiba, na Universidade Tecnológica Federal, fiquei 6 anos como diretor lá, mas antes de ser diretor, quando eu estava ainda como chefe de departamento, eu cheguei para a minha galera, para os meus pregoeiros, falei, vamos tirar férias em dezembro. Você está maluco? Eu fiz. Fechei a porta do setor de licitação em dezembro. Todo mundo de férias. Claro que foi um caos. Mas não tinha deixado todas as atas assinadas, todas as caronas que eles queriam que pedisse, tudo pronto. Está aí, se vire, empenhe. Vão trabalhar, financeiro vai trabalhar, a gente não vai trabalhar. Foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso, conseguiu botar um pouco de ordem na casa. E aí, assim, a partir dali, a gente começou a fazer planejamento de verdade.
vocês terem uma ideia, quando eu entrei na universidade, eu fiz sozinho, 60 pregões, em 4 meses. Quando eu saí da universidade, eu entreguei a diretoria, a gente fez 13 no ano. Planejamento. Foi fácil? Não. Apanhei? Muito. Muito. E foi briga com todos os setores, foi briga com um monte de coisa, faltou... só não faltou giz na sala de aula, porque não podia faltar, mas faltou papel para o diploma, porque não planejaram, faltou café, graças a Deus, porque nem comprava mais café Odebrecht, olha que maravilha. Essa foi uma vantagem. Faltou café, porque também não planejaram, e assim por diante. Às vezes a gente tem que ser ruim. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa frase, ou você aprende no amor, ou você aprende na dor. Vocês estão aqui tentando no amor. Quando vocês chegarem lá, vai ser na dor. Porque não vai resolver, porque você vai chegar para o teu chefe, nós precisamos fazer governança. Ele vai te mandar, talvez, para aquele lugar, e não vai fazer governança. Então vai ter que ser na dor. E na dor é quando que é na dor? Quando ele sofre lá as porradas, porque não foi feito, executado o que ele queria que fosse executado. E aí a gente vai parar de chegar para trabalhar desse jeito. Sem saber o que vai fazer. Sem chegar no desespero, sem a gente perder tempo, sem ter a responsabilidade e um cronograma do que precisa ser feito. A lei de licitações, esse aqui é o artigo 5º da lei. Não quis deixar com texto para não ficar feio, mas aqui tem algumas situações, que são os princípios. Galera, os princípios da lei de licitação, quem lembra da 8666, quem é das antigas, eu adoro quando tem só galera que nunca mexeu com a 8666, porque não tem aqueles vícios desgramados. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Esquece, mudou. Tem um acórdão que fala isso. De quando é o acórdão? 99. Sabia que o acórdão não serve mais para nada? Porque o acórdão fala do 8666. Né? E a gente fica lá apegado, porque gosta. A gente matou a 8666, desenterramos ela, trouxemos ela de volta para a terra, matamos de novo, e ainda tem gente querendo trazer ela de volta. Esses tempos atrás me mandaram mensagem: senhor, o que você acha? Posso renovar um contrato da 8666? Eu falei: meu Deus, ainda? Tem um credenciamento feito da 8666, posso continuar fazendo? Eu falei: cara, faz um novo, não custa nada. Vamos esquecer. Aí o final do meu celular é 6666, não dá para esquecer aquela desgraça. Mas tudo bem. Aqui, galera, são os princípios. Aí quando a gente fala de princípios, tem vários aqui, e vamos ser muito honestos, que a gente não segue alguns deles. Ou vocês vão ser cara de pau e falar que vocês fazem as contratações de vocês com eficiência. Mentira. Vocês compram mais barato porque ensinaram um dia para vocês. O professor Gel de Menezes, que é mais das antigas, já deve ter dado muita aula. Você tem que comprar mais barato, você tem que comprar mais barato. E a gente aprendeu. Eu lembro do meu primeiro curso que eu fui fazer de formação de pregoeiro lá atrás, o professor falava para mim: é o mais barato. Eu saí da sala, eu só falava mais barato. Cheguei no trabalho para fazer o meu primeiro pregão: mais barato, negociar. Lembra? A gente tinha prazer em negociar com a empresa. Aí chegava para a empresa: você baixa o preço? Baixo 10%. Nossa, a gente saía feliz. Feliz por quê? Primeiro que o dinheiro não é nosso. Não vai ter aumento no meu salário. E pior, se a empresa baixou, ela vai prestar um serviço ruim. Se a empresa baixou, ela vai entregar uma qualidade ruim. Então a gente não tem eficiência. Por que a gente não pensa com eficiência? Por que a gente não planeja com eficiência? Não faz o processo com eficiência? E a eficiência vai desde o início do planejamento até o final. Por que vocês pedem 2 balanços no edital? Porque está na lei. Alguém leu a lei que está escrito lá no parágrafo, que é para justificar o porquê? Ninguém justifica, mas todo mundo pede. Esses dias vieram balanço para o MEI. Está ficando bom. A invenção está ficando cada vez melhor. Aí esses dias eu estava dando aula. Não, mas quando a gente exige bastante documento, a empresa vem boa. A gente reclama de empresa desde que eu me conheço por gente na licitação e vai continuar. Não é porque a gente está exigindo 2 balanços, 3 balanços, 15 balanços que vai melhorar. É falta de eficiência. É falta de planejamento. Por que a gente fica fazendo isso? E é engraçado, quando você pergunta, eu pergunto de novo: por que vocês pedem 2 balanços? Ou vem, porque está na lei, ou que o jurídico mandou. Aí você pergunta para o jurídico: o que você faz com o balanço? Não sei, mas eu pedi. A gente gosta de papel. A gente tem uma tara no papel. Aí, ainda mais quem é do processo, quem está no processo físico ainda, né? É legal, ó, volume. Essa licitação deu 10 volumes, olha que maravilha. Cadê a eficiência? Cadê o planejamento?
Cadê a governança dos nossos contratos, dos nossos processos? Além da gente não fazer com eficiência, a gente vai descendo ali, vai lá, igualdade, transparência, economicidade, proporcionalidade, beleza, vinculação ao edital. Essa é importante, né? O edital é a lei da licitação. O edital é a lei da licitação. Eu faço, se está no meu edital eu não posso fazer nada. Aí a gente lembra lá do 8666, o cara entrava com o envelope aberto, desclassificado. Por quê? Está com o envelope aberto. Interferiu? Não. Mas vai embora. Não me incomode. No meu edital eu estou exigindo, graças a Deus o TCU soltou esse acordo semana passada, retrasada. Certidão municipal do meu município, não importa de onde que é a tua empresa. Você tem que vir aqui pedir a certidão. Loucura. Não, mas a empresa vai vir boa agora. Galera, nós precisamos melhorar. Tá? Segurança jurídica. Não vou entrar nessa seara, porque aí o negócio está meio complexo, porque o TCE Santa Catarina já colocou. Credenciamento para obra, não pode. Beleza. Minas vai lá, credenciamento para obra, pode. E aí? Segurança jurídica total. Aí você pergunta o TCU, CRI. Pode credenciamento ou não pode? Não vamos entrar na discussão. Depois vocês perguntam para os ministros, quando os ministros chegarem. Segurança jurídica a gente não tem, mas beleza, vamos continuar tentando fazer a segurança jurídica e vamos tentar usar a lei. E aí a gente vai lá, motivação, segregação de função, não vou nem discutir sobre isso, porque a segregação de função já não existe. Aqui eu devo ter, nessa plenária que a gente está com mais de 800 pessoas hoje, eu chutaria 400 para ser bem otimista. Tá? Só 400, só. Fazem o ETP, fazem o TR, fazem o edital, fazem o pregão e ainda são gestor do contrato. Não, mas eu não faço. Não, você não faz, não, você faz, você só não assina. Alguém assina por você. Isso é segregação de função. Mas não vai dar problema. Vai dar, tá, galera? Um dia vai. Pode ser que demore um pouquinho, mas um dia vai dar problema. Mas é mais fácil eu fazer do que fazerem errado. Lembra que eu falei do amor e na dor? Deixa que faça errado. Deixa que faça errado. Vai ficar sem. Quem vai ficar sem é ele. Quem é responsável é ele. O CPF é dele. A professora Lara, que vai estar aqui amanhã, ela fala, não, na sexta, ela fala uma coisa muito legal. Sempre uso esse tema dela. Meu CPF e minhas regras. E ela vai falar essa frase com certeza aqui em cima. Também, a gente precisa cuidar e começar o Papa. Você tem que pedir bênção para o controle interno e não para o Papa. Por quê? Porque sempre foi assim. Não, porque o prefeito só assina se o controle interno concordar. Onde é que está isso na lei? Como é que funciona isso? Galera, isso é falta de governança. Isso é falta de estruturação. Tem uma galera que regulamentou a lei como? Ctrl+C, Ctrl+V do coleguinha de lado. Ou Ctrl+C, Ctrl+V lá da SEGES. Maravilha, a regulamentação da SEGES é boa. Para a União. Não para vocês, que não são da União. Por que o município está fazendo dispensa eletrônica? Não existe na lei a dispensa eletrônica. Não sei se vocês sabem. Alguém já parou para ler lá o artigo 72, 3, 4? 5? Não tem dispensa eletrônica não, tá? Dispensa eletrônica é para a União, que a SEGES fez. Mas eu quero fazer. Tá bom, então você quer fazer, direito seu, mas você não precisa fazer. Aí agora as dispensas, como o professor Joel colocou aqui, a dispensa está cara, está demorando 3 meses. 3 meses para fazer uma dispensa de licitação. Dispensa. Tá lá, dispensa quando você dispensa a licitação, você vai rápido, é agilidade. Não, mas eu quero fazer eletrônica, porque vai dar mais publicidade, que vai melhorar, vai ser um fornecedor melhor. Eu aposto com vocês pegaram o número de dispensas fracassadas e desertas, desde que começou a eletrônica, o número disparou absurdamente. Por quê? Porque o cara ganha a dispensa lá de Manaus, aqui em Floripa. Aí quando ele vê, putz, é lá em Floripa, não vou entregar não, tchau. Ninguém sanciona mesmo. Continua brincando de licitação. Agora brincando também de dispensa. E é isso que está acontecendo. Por falta de governança nossa. Por que você não quer melhorar teu fornecedor? Faz um regulamento que você vai fazer a dispensa dentro da tua cidade, dentro do teu município. Que você vai pegar o cara que presta serviço lá dentro, que vai estar na esquina ali, vai vir trabalhar para dentro. A renda vai ficar lá dentro, o órgão público vai melhorar, ele vai ficar feliz, teu município vai ter mais economia.
Ah, mas eu tenho que ter a disputa para o Brasil inteiro, para vir o cara lá de Manaus aqui. Nada contra Manaus, pelo amor de Deus. Mas por que o cara de Manaus tem que vir prestar o serviço aqui, não o cara daqui prestar o serviço aqui, e o cara de Manaus prestar o serviço em Manaus? Que é muito mais fácil, muito mais simples. E é só você regulamentar, é só você ter governança dentro do seu órgão público. É só você ter governança na hora de fazer processo de licitação. Hoje todo mundo faz ETP. Por que se faz ETP? Porque está na lei. Alguém faz ETP para achar solução? Não, faz ETP porque manda fazer ETP. Pregão tem que ter ETP, então vamos fazer ETP. Vamos ver a solução, a melhor solução? Não, vamos fazer ETP. Quando eu estava na universidade, chegou lá a chefe de gabinete. Vinícius, precisamos fazer ETP para contratar copeira. Eu falei, não, nós precisamos fazer ETP para resolver o problema de servir café. Resumo da ópera, contratamos copeira. Por quê? Porque o ETP esquece ver outras soluções. E eu sugeri na época, vamos alugar máquina de café? Não. Por quê? Porque já estamos acostumados com a copeira, ela é tão querida. Cadê a governança? Cadê o que a gente precisa? Ainda princípios aqui tem lá eficácia, pior. Se a gente não tem eficiência e eficácia, então não vou nem perder tempo. E assim a gente vai indo, fazendo do mesmo jeito que a gente sempre fez. A gente só mudou 8666 para 14133. A gente só diminuiu a sustentabilidade. A sustentabilidade é muito mais ampla. Inclusive diminuir de 90 processos para 10. Isso é sustentabilidade também. E a gente precisa começar a melhorar. E aqui está em negrito ali, planejamento. Para mim, o principal princípio. E, obviamente, o princípio que a gente não faz. Planejamento, para mim, é o maior gargalo da administração pública. Porque a gente não faz planejamento. E é um problema cultural brasileiro. Tem um exemplo, um amigo que mora fora do Brasil, conversando com ele, e ele falou, cara, aconteceu uma coisa engraçada. Eu falei, final de semana, domingo, acordei, cheguei na minha esposa, vamos fazer um churrasco? Vamos. E ela topou. Aí ele foi lá, mandou no grupo do condomínio, ele mora. Mandou no grupo do condomínio, todo... não posso. Acabou que fez churrasco com ele e a mulher dele. Aí eu falei, tá, e qual o problema? Ele falou, fui conversar com eles na semana, no trabalho. Por que você não foi no churrasco? Não gosta de mim? Tem algum problema? Eu falei, não, meu amigo. Pra você me convidar para um churrasco, tem que me mandar uma semana antes, para eu me programar para o final de semana. Aí eu parei para pensar, falei, como é que nós somos aqui no Brasil? Nós acordamos domingo, você nem sabe o que você vai almoçar. Daí quando você resolve fazer um churrasco, você liga para alguém, vem 10. Você ligou para um. Porque brasileiro é assim. A gente não se planeja nem para fazer o churrasco de domingo, quem dirá para trabalhar. Então a gente não tem a cultura de planejamento. Desde sempre. Ninguém aprende na escola planejamento. Eu tenho um filho de 9 anos e eu tento ensinar ele planejamento desde sempre. E ele tinha um sonho, porque não vai fazer. Ele tinha um sonho de ir para a Copa esse ano. Não vai, já avisei ele. Não tem dinheiro. Tem que economizar. Vamos fazer planejamento. Ele começou a fazer planejamento. Aí quando ele viu todo o dinheirinho lá que eu dava para ele, que ele guardou, que ele falou, pai, quantos dólares dá aqui? Eu falei, filho, $20. O que dá para fazer com $20? Eu falei, dá para você, talvez, almoçar no McDonald's lá umas 3 vezes. Tá, 3 dias de almoço. Eu falei, sim, você não janta? É. Café da manhã também não tem. Então não dá, né? Então não dá para ir para a Copa. Mas quem sabe na próxima, né? Nem sei onde é que vai ser a próxima Copa, mas vamos tentar começar o planejamento de novo, para chegar lá na próxima Copa. E é assim que a gente precisa começar no órgão público. Hoje, os planejamentos no nosso órgão público é Ctrl+C, Ctrl+V do ano passado, mais 5%. 10%, 15%, depende da... se for da saúde, aumenta 15%, porque tem muito medicamento. Se for da educação, também vai aumentar uns 10%, porque, galera, é isso que a gente faz. E a gente precisa mudar. E a Lei 14.133 veio para melhorar. Esse artigo 11 da lei, uma vez, conversando com o ministro Anastasia, eu falei para ele, ministro, você como relator dessa lei, você devia ter botado isso aqui como artigo único. Primeiro e único. Que é o objetivo da licitação, do processo licitatório. E aí vamos lá, tirando o segundo, o terceiro e o quarto, até a gente faz. O primeiro ninguém faz. Primeiro inciso. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. Não vou nem falar do ciclo de vida, porque daí já virou outra língua. Galera, não está escrito aqui para comprar mais barato, e a gente continua comprando mais barato.
Não está dizendo aqui para contratar o mais barato, e a gente continua contratando o mais barato. O mais barato é o melhor? Quase nunca. Mas a gente continua fazendo. E eu acho, às vezes, que a gente faz, e aí eu me coloco no meio da história também, a gente faz assim por quê? Para ter motivo para reclamar. Que graça ia ter a gente, servidor público, chegar lá no nosso órgão, abrir a porta e não reclamar de nada. Porque a gente tem que reclamar de alguma coisa. A gente reclama que o café é ruim. O que você faz para mudar? Faz um pregão para comprar café. Aí vem a Odebrecht. Aí no ano seguinte você vai fazer uma ata agora. Vem quem? A Odebrecht. Aí no outro ano, vou botar mais um selo diferente. Quem ganha? A Odebrecht. Você fez alguma coisa para mudar? Não, mas você reclama durante 365 dias que o teu café é horrível. Ó que legal. E a gente continua. E aí a culpa é do pregoeiro. Ainda acaba, coitado do pregoeiro, que é o culpado do café ruim. Por que o café é ruim? Porque o pregoeiro comprou aquele. Não, ele fez o pregão. Quem errou foi na hora do planejamento. Na hora de fazer um ETP. Então a gente não pensa no melhor resultado. A gente continua pensando no mais barato. E a gente precisa ter governança dentro dos órgãos públicos. A Lei 14.133 traz, pela primeira vez na vida, a possibilidade do gestor fazer gestão. O gestor tem que querer fazer gestão. Se ele não quiser, continuamos comprando mais barato. E vamos reclamar o resto dos dias. Então a gente precisa melhorar. E para melhorar, a gente precisa ter planejamento. Para ter planejamento, a gente precisa ter governança. Para ter governança, a gente precisa querer mudar. E esse é um grande X da questão. O servidor público, infelizmente, é acomodado e não quer mudar. Ou então, chega e fala, isso aí é do gestor, o gestor que se vira. Daqui 4 anos o gestor vai mudar mesmo. E a gente não vai mudar. Nós vamos continuar lá. O gestor muda, a área técnica continua. A gente só vai mudar o nome de quem nós estamos reclamando. Antes a gente reclamava do João, agora a gente reclama da Maria. Aí daqui 4 anos volta a reclamar do João, volta a reclamar da Maria. Eu tive o grande prazer, quando estava na universidade, quando saiu a Lei 14.133, eu cheguei e falei com o reitor, obviamente, o dia que saiu a Lei 14.133, lá dia 1º de abril, na segunda-feira, cheguei para trabalhar, o reitor me chamou. Vinícius, vem cá. Cheguei lá, ele olhou para minha cara e falou, vi que saiu a lei. Falei, beleza. Quando que a gente pode usar? Hoje. Eu quero comprar. Dispensa por 50 mil. Falei, óbvio, né? É tudo que o gestor queria. Dispensa 50 mil reais. Falei, professor, pode. Só que você precisa fazer isso aqui. Pegar lá o artigo 72 e fazer isso. O que é ETP? Falei, então, tem que fazer isso também. Né? Eu falei, no que couber lá, no cabe também tem que fazer. Ele falou, não quero mais também. E eu tive o prazer de conseguir montar, junto com uma equipe, a gente fez a regulamentação da universidade. E eu consegui bater em todos os diretores e explicar e desenhar, e a gente fez o regulamento interno da universidade pela Lei 14.133. E a gente fez a governança, que é o parágrafo único desse artigo, que para mim, além de ser um poema, isso aqui é um poema. Se você quiser fazer uma declaração de amor para alguém, faça essa. É uma boa. Eu já fiz. Ela não gostou muito, mas eu fiz. Tá? Para mim, isso aqui é o poema da lei. E leiam com calma. Eu não vou ler aquele, que ele é muito grande, mas tem algumas coisas muito boas. A alta administração é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas. Vocês devem estar pensando, parado agora, olhando, lembrando, nossa, como é que é meu processo? Um dia é assim, outro dia é assado. Um dia vai para o jurídico primeiro, outro dia vai para o controle primeiro. Aí vai para o jurídico fala que aquilo não é urgente, porque tem outro que é urgente, porque tem outro que não sei o quê, porque acaba ele não dando parecer, daí volta. Bagunça. Falta de governança. E essa alta gestão, também vocês devem estar pensando nisso, e aconteceu exatamente isso comigo na universidade, se eu deixar na mão da alta gestão, vai acontecer alguma coisa? Não vai. Óbvio. O reitor deve ficar 3 anos, 4 anos, depois ele sair, vira outro, mais 4, vai outro, e assim por diante. Igual todos os órgãos públicos no Brasil. A alta gestão somos nós, que botamos a mão na massa, que tomamos as porradas, que somos xingados pelos outros setores. Somos nós. Se a gente não se unir para resolver o nosso problema, quem vai pensar em nós e resolver nossos problemas? Ninguém. A alta gestão não vai. E eu consegui, junto da alta gestão da universidade, trazer e ter essa possibilidade de regulamentar tudo bonitinho e fazer de uma forma legal. Resolveu todos os problemas? Óbvio que não. Mas melhorou e diminuiu bastante os problemas.
E a gente conseguiu fazer planejamento, a gente conseguiu fazer algumas coisas que a gente não fazia antes. Então a gente precisa começar a usar esse parágrafo único aqui ao nosso favor. E eu, quando eu falo nosso favor, galera, é o chão de fábrica. É onde começa tudo. É quem vai fazer o pregão, é quem vai atrás de fazer a pesquisa de preço, é quem vai fazer o termo de referência. É quem é gestor e fiscal de contrato, que só toma porrada torta à direita. Nós precisamos pensar na governança processual. E vai melhorar nosso trabalho. E quem sabe um dia vocês vão poder tirar férias em dezembro. Viajar com os filhos de vocês. Quem sabe um dia vocês vão poder tirar férias. Olha que legal. Você vai poder ficar doente e não ir trabalhar um dia. Quantos aqui estão... Já 10, 11... Eu já abri o pregão aqui hoje. Está aqui trabalhando e fez um pregão já. 1, 2, 3... Nossa, não vou nem contar, já passou... Falta do que isso? Ou vocês não sabiam que vocês iam estar aqui? Sabia? Quantos já entraram em reunião? Você vai no corredor, tem uns 15 encostados na parede fazendo reunião. Esse é o grande problema. Eu também já entrei em reunião, tá? Já tive que entrar em reunião de manhã. É um problema nosso. A gente não tem governança. Nem no nosso horário. Quem dirá no nosso processo. E na boa, você está aqui fazendo pregão. Tudo bem que agora o pregão está fácil. Adoro falar isso. Só porque eu não sou mais pregoeiro. Mentira, eu tenho saudade pra caramba, tá? Inclusive, já pedi lá para o meu querido amigo Levi me botar já na portaria deles lá da central de compras para o dia que tiver um pregão massa para eu fazer, para brigar. Tô com saudade de discutir, xingar alguém. Sempre gostei disso. Mas você fez o pregão aqui, agora o sistema faz tudo, né? Você nem precisa nem apertar o botão. Antigamente tinha que apertar o botão. Agora ele abre sozinho, fala lá, dá bom dia, todo mundo dá os lances, acaba, já faz até o desempate sozinho. Não tem mais graça. Mas você não prestou atenção na aula aqui, talvez, 100%. E você está aqui para isso. Você está aqui para isso. Ainda, no parágrafo único, ele coloca uma outra palavra que não tem lá nos princípios. Promover eficiência, tem lá. Promover efetividade, não tem nos princípios. E eficácia? A eficácia e a eficiência tem, efetividade não. E aí, de novo, a gente pensa na efetividade. Pensa nisso. A gente está usando efetividade? Não está. Porque se você pensar na efetividade, você tem que ir lá no inciso primeiro. E o que o inciso primeiro fala? Proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração. E nem sempre o que é mais vantajoso é o mais barato. Tem muita gente, e eu brinco muito com isso, lê a lei uma vez só. E lê só o artigo 11. Não esquece que tem inciso, que tem parágrafo, que tem a linha, que tem outro artigo lá, o 70 e porrada que vai falar disso, que lá na frente tem o artigo 100 e tanto que vai falar disso também. Tem que ler com todo, completo. E aí, se a gente ficar se apegando só na letra da lei ali, na verdade, a letra da lei é importante, a gente não se apega, a gente se apega no que não importa. Como eu falei dos dois balanços. Se você continuar lendo o artigo, você vai entender. Então a gente precisa começar a pensar nisso, galera. Aqui tem outra coisa, que daí eu vou passar até para o slide seguinte, que fala do plano de contratação anual. E aí, lá no parágrafo único ali também falava, tá, galera? E aí ele fala o quê? Não, o plano de contratação é para dar base à lei orçamentária. Do fundo do meu coração, e sejam honestos, quem de vocês primeiro faz o plano de contratação anual para depois ver o orçamento? Faz mesmo? De verdade? E depois o quê? E bate tudo. Vou dar o prêmio de excelência ali. A grande maioria, e aí eu falo a grande maioria de que todo mundo vai lá primeiro, faz orçamento, lê orçamentária para depois pensar em planejamento. Aí chega lá, secretário, você tem 10 milhões para gastar. É o contrário. É o secretário que tinha que ter falado, eu preciso de 15. Não estou falando que você tem que dar os 15 para o cara. Mas ele tem que falar que ele precisa de 15. Porque ele fez o planejamento real do que ele precisa. E aí a gente vai pensar em lei orçamentária. É o que está na lei. Só que a gente faz ao contrário. Porque a gente sempre... Primeiro que a gente nunca fez plano de contratação anual. A gente só tinha lei. Aí depois que chegava a lei, a gente dividia lá. Não, você fica com tanto, você fica com tanto, você fica com tanto, e se vira para gastar. Chegava no final do ano, não gastava, recolhe tudo e alguém gasta. Essa é a regra normal.
Agora a gente faz o plano de contratação anual. Para quê? Para isso. Hoje você pega o plano de contratação anual, entra lá no PNCP. Quem tiver curiosidade, entra no PNCP e começa a procura lá. Pensa num órgão organizado. Joga lá e pega o plano de contratação anual deles. Não vai estar bom. Hoje o plano de contratação anual é uma planilha com 455 mil linhas, 385 mil colunas, que você não entende bulhufas, e que lá no final tem um número X lindo, mágico. Ah, mas eu planejei. Planejou o quê? Não sei, planejei. Cumpri a regra, o tribunal não vai me encher as paciências. Parabéns. Planejamento você não fez. Você só conseguiu que o tribunal não venha encher suas paciências. Não que eu queira que o tribunal fique enchendo minhas paciências também. Essa parte a gente tem que evitar. Né? A Carol está aqui, não vou falar do TCE Santa Catarina para ela não ficar brava comigo, mas não é bom que ela fique lá batendo na porta de vocês, pode ter certeza. Mas não é para fazer plano de contratação anual só para fugir do tribunal, galera. Vamos fazer plano de contratação anual para fazer plano de contratação anual, para fazer planejamento. Se você faz um plano de contratação anual, tenha dúvida nenhuma, o teu orçamento vai bater. Não tenha dúvida nenhuma, as suas contratações vão bater. No final do ano, acreditem se quiser, vai sobrar tempo e dinheiro. E é uma coisa que vocês reclamam, nós reclamamos, todos os dias. Não temos tempo, não temos dinheiro. E não temos gente. Essa do gente, acho que já cansou também, né? Ah, não tenho gente. Tem. Você tem gente que não trabalha, mas você tem gente. Na lei 14.133, nenhum lugar fala que para fazer planejamento tem que ser servidor. Pode ser vereador, pode ser gestor, secretário, pode ser professor. Para quem é das universidades e dos institutos, lá na universidade, quem fazia o nosso ETP era o professor. Aí ele chegava lá, eu passei no concurso para dar aula. Eu passei no concurso para comprar, não para planejar. Se vira. No amor ou na dor? Cada um na sua, meu filho. Teu CPF, responsabilidade sua. O plano de contratação anual é um dos instrumentos principais, das nossas melhores ferramentas para pensar em governança. Quando você tem um plano de contratação anual bem feito, você sabe quantas licitações você vai fazer no ano. Você sabe quantas licitações você vai fazer no ano. Você sabe quando você vai fazer essas licitações. E aí tem um outro objetivo do plano de contratação anual. Você vai mostrar para o mercado. Ô mercado, vou comprar TI no mês tal. Venham participar da minha licitação. E aí não vai ser o Joãozinho da esquina que vende Dell que vai ganhar a tua licitação. Quem vai ganhar a tua licitação é a Dell, fabricante. Porque você avisou o mercado. Você não fez 15 licitação para comprar computador. Ah, não, mas o computador da Secretaria de Saúde é diferente da Secretaria de Educação. É computador. É igual carro. Ah, não, eu vou comprar um carro para a saúde, porque é uma ambulância. Eu vou comprar um carro para a educação, porque é um ônibus escolar. Ainda significa um carro com um motorzinho que você pode botar na mesma licitação. O professor Joel trouxe aqui quanto custa cada pregão, quanto custa cada dispensa. Dinheiro jogado no ralo, todos os anos. Tem gente que faz 10 licitações para comprar carro no ano. Primeiro que para de comprar carro. Vamos alugar, que é mais barato. Vamos? Ah, mas o secretário tem que ter um carro. Para quê? Ah, o prefeito precisa viajar. Para onde? Aluga, mais barato. E eu digo mais, tá? O café também. Aluguel de máquina de café é mais barato que comprar café. Até porque vem o Odebrecht. Precisa fazer plano de contratação, galera, para resolver nosso problema e não para trazer mais problema. A gente olha para o plano de contratação anual, abre lá aquela planilha gigantesca. Meu Deus, é um problema. Não, aquilo é uma solução. Se bem feita, vira uma solução. E é isso que a gente precisa. Além disso, já falei, está aqui, fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratação anual. Então, a fase de planejamento tem que estar com base no plano de contratação anual. Tanto que existe, não sei se vocês lembram, lá no ETP, não os que criaram aqui ETP igual ao TR, né? Porque tem um monte de ETP agora que é igual ao TR, que até coloca no ETP que a empresa tem que ter certidão. Estamos falando de solução ainda, planejamento. Tá? O que tem que estar, o que as empresas precisam ter ou deixar de ter lá no termo de referência, não é no ETP. E aí tem um monte de gente que faz ETP, copia com o TR. Agora começou as impugnações de ETP. Já receberam? Impugnação de ETP?
E aí eu pergunto para vocês, por que vocês estão publicando ETP? Quem não é da União? Vocês não têm obrigatoriedade de publicar ETP. A União tem, vocês não. Isso aqui, se eu der uma entortadinha, ele vem? É pra vir, né? Porque ele tá meio que no meu nariz, assim. Deu ruim. Querem me boicotar. Só porque eu falei mal do ETP. Não falo mal do ETP. O ETP, para mim, é o principal. E aqui, até para a gente já ir para os finalmente, antes que comece a piscar vermelho, tem um relógio aqui que vai piscando vermelho, vai ter tempo, só para nós sair do pau correndo. Tá? Só para vocês saberem. A pressão é grande, aí você já olha para lá, já está os caras tudo pronto para vir, para entrar e tudo mais. Mas o ETP, galera, como eu falei do plano de contratação anual, que é uma ferramenta importantíssima, para mim o ETP é o mais importante de todos. E, sem dúvida nenhuma, a gente precisa começar a pensar nisso. Evidenciar o problema a ser resolvido e sua melhor solução. Primeiro de tudo, a gente não sabe nem qual é o problema, quem dirá a solução. Quando a gente vai para o ETP, a gente vai lá e já traz a solução. O que eu falei, comprar café, ou comprar um carro. Aí vou comprar um carro. Essa é a minha solução. Você pensou e foi estudar se era melhor alugar? Não. Por quê? Porque dá trabalho. Se dá trabalho, eu vou evitar trabalho. Reclamar não dá trabalho. Falar que está tudo igual não dá trabalho. Então eu vou continuar comprando carro. E por que eu estou falando que alugar carro é mais barato? Vocês têm que pensar, como a própria lei diz, ciclo de vida do objeto. Se eu comprar carro, eu preciso manutenção, preciso de motorista, eu preciso de seguro. E depois eu preciso vender essa desgraça, porque um dia ele vai ficar defasado. Aí tem que fazer um leilão, olha que legal, mais um processo. Se eu alugar, é um serviço. Às vezes já vem com motorista, já tem manutenção, seguro. E eu não preciso vender. Quando cansar, tchau, me dá outro. Faz isso, soma, pensa no ciclo de vida e vê se não vai ficar melhor para você, para o teu órgão. A lei diz, e diz mais de uma vez, a vantagem e o desejo é o desejo da administração, não é o desejo do administrador. É o melhor para a administração pública e não para o administrador público. Então, quando a gente for fazer uma contratação, quando a gente for pensar nisso, a gente tem que pensar no bem da população, no bem do o fim do seu órgão, e não na vontade de quem está à frente do seu órgão. E a gente tem que parar de burocratizar as coisas e fazer travar, e travar, e travar, e travar. Pense nesses instrumentos como o princípio da governança de vocês nos órgãos de vocês. Não é para você ter uma regra escrita num papel que ela é absoluta e que você tem que manter o resto da vida isso. Você pode tranquilamente usar todos esses instrumentos para demonstrar para o gestor público que podemos mudar e podemos melhorar. Se você faz um bom ETP, não tenha dúvida nenhuma, a tua contratação vai ser muito melhor. Não tenha dúvida nenhuma que o seu pregoeiro vai ficar mais feliz, porque o pregão vai ser fácil. Não tenha dúvida nenhuma que o teu gestor, o teu fiscal de contrato vão conseguir trabalhar de boa, tranquilo. Não pensem que comprar um mais barato, contratar um mais barato, vai ser bom para você. Não. Se você pagar o justo, o serviço vai ser bem feito, vai ser justo. Por que na tua casa você compra um negócio por R$1.000 e na tua administração pública você quer comprar por 900? É 1.000, paga 1.000. Se ele fizer por 900, esses R$100 ele vai ter que tirar de algum lugar, às vezes de prestar um serviço mal feito ou de entregar uma qualidade baixa. Tudo isso também é governança. E a gente precisa começar a mudar. E é isso que eu quero trazer para vocês. Para finalizar, o planejamento não vai nunca te garantir o sucesso, mas vai determinar um caminho para alcançar os objetivos. E se a gente começa a pensar que o objetivo é melhorar o serviço público, melhorar as contratações públicas, sem um planejamento eu não consigo chegar a lugar nenhum. E a gente precisa começar a planejar de verdade, não só ficar fazendo ou plano de contratação anual à torta direita só para cumprir tabela. Eu faço ETP, copio o ETP do coleguinha. Meu amigo, ETP não se copia. ETP não se copia. E a gente faz isso todos os dias nos nossos processos. Eu canso de receber mensagens no Instagram pedindo: professor, você tem um ETP disso? Não. Faz o teu. Cria o teu. Olha para o teu mercado.
Galera, a gente estava brincando, meu grande amigo ali, Marinho, lá do Pará. Contratação de manutenção de ar-condicionado no Pará. Vocês acham que é barato? Não. O ar-condicionado no Pará tem que ficar ligado 30 horas por dia. Lá tem um sol para cada dia, para cada um, até de noite tem sol lá naquele lugar, é calor. Em Curitiba, onde eu moro, eu nem ligo o ar-condicionado. Quando ligo é para esquentar. Filho, adianta eu pegar o ETP dele ou ele pegar o meu ETP? Não. O mercado é diferente. A gente precisa olhar nossas realidades. A gente mora num país continental. Eu não posso ficar pegando o ETP dos outros para copiar e colar. Eu não posso pegar um ETP da União para usar no município com 3 mil habitantes. Não dá. A lei trouxe a possibilidade de regulamento. Por que não faz o regulamento próprio teu município? Ah, porque dá trabalho. Eu copiei do coleguinha do lado. O coleguinha do lado não é igual ao teu. Galera, vamos pensar. Vamos planejar. Beleza? Quero agradecer. Muito obrigado a todos vocês. E muito feliz de estar com essa plenária lotada desse jeito. Não vou abandoná-los por seu coordenador. Então amanhã eu estou aqui de volta. Quinta-feira, sexta-feira eu estou aqui de volta. Vou estar todos os dias, vão ter que me aguentar. Estou à disposição se precisar de alguma coisa. Valeu. Obrigado.